Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Cazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai falar de prospecção. Ô, louco, sério? Prospectar clientes. Então vamos lá. Feliz a tarde voa para o mar. Feliz enquanto o mundo ainda chora. Das notícias que nós captamos aí, nossos assessores de mídia captaram aí na imprensa pra gente conversar. Nossa, é? Que chique. Chique, né? Então eu quero começar por uma notícia aqui da Casa Vogue. É o Opa. seguinte, que eu achei interessantíssima. Tênis da ASICS tem design assinado pelo arquiteto Kengo Kuma. O escritório japonês incorpora técnicas tradicionais de artesanato em bambu no desenho do calçado. Sério? Super Olha. legal, na verdade. Tem um tênis que eles fizeram, então, né, o escritório dele fez. É bonito até, eu achei. Você achou bonito? Eu achei bonito, Então é um tênis branquinho ali, né? Só com o soladinho marronzinho do bambu ali, né? Eu achei muito bonito o design. Você usaria? Eu usaria. Então, ele é um tênis que eu entendi que é mais voltado pro esporte mesmo, né? Mas ele é bem bacana também para utilizar. E ele chama Metariade Amu. Olha, belo nome. Que em japonês significa... Ah, Tênis. eu achei engraçado na reportagem que ele fala assim, do tipo sneaker. Ah, é? Tipo- Tipo sneaker. tipo tênis mesmo. Então, não sei o que isso quer dizer. Mas para quem é da moda, aí talvez consiga relacionar alguma coisa. E ele traz o design dessas fibras de bambu, né? Mas tem uma tecnologia toda com amortecimento e eles utilizam também nanofibras. Eu acho muito legal falar nano alguma coisa. Parece importante, né? Nanofibras de celulose de alta performance, que gera leveza e alta resistência no calçado. Caraca, hein? Dito, deve ser É do um caralho. bambu hein? high-tech. Na sua parte superior, uma malha branca por baixo das camadas de tiras sintéticas entrelaçadas. O padrão cruzado dessas tiras, proposto por Kuma, foi inspirado em uma técnica japonesa tradicional de artesanato em bambu, conhecido como Itaraka Nirin, que eu acho que é tipo um crochê ou um tricô. É, deve ser. E eles também propuseram um sistema de atarrachamento, que eu entendi que é a própria fixação, né? Que deixa tudo estruturado, né? E que forma o gráfico da ASICS no meio do pé. É. Isso é bem, bem legal. E, além disso, eles também têm um material absorvente a choque, né? Um tecido derivado de uma madeira ecologicamente correta. Mas, enfim, o troço é todo high-tech. Ou seja, se você está preocupado com o mercado da arquitetura, de repente, Olha design, aí, abriu uma nova possibilidade, né? né? Desenhar tênis. Deve ser dificílimo desenhar tênis. Porra, foda, né? Mas eu preciso ler mais essa parte aqui, ó. Ah, Então, ó. E uma sola branca limpa. Um gel de material absorvente de choque colocado no calcanhar complementa uma palmilha de 2 partes em ortólito. Rocha microgranítica Meu Deus, composta cara. principalmente de ortósio, mica e hornblenda. Caralho, o que você tá falando? E daí depois... E cortiça para melhorar o amortecimento durante o porra. Cortiça? Porra. um monte de coisa high-tech pra caralho, que eu faço ideia do que seja. Você sabe o preço? Dizem que vai estar em torno de $330. Puta que pariu, mano. Tipo, 1.200 pau. Tipo isso. Acho que Mas vale vai a pena, vender hein? no Brasil? Não sei, né? É legal só porque o Kengo Kuma é o cara que fez a Japan House aqui em São Paulo. Aham, sim. E essa parte dos arquitetos trabalharem com Design, vestuário, né? Design e tal, tem vários, né? Mas também na parte de vestuário, a Zarra também, né? Produziu Fazem algumas joias fez. também. É. O A Melissa. Melissa. Melissa fez também, né? Inspirado. Então, olha aí, é um novo caminho aí. A minha notícia aqui, ó, é que a Architecture Photograph Awards 2019 divulgou uma lista de finalistas em 6 categorias que são assim, que eles fazem uma competição entre fotografias de arquitetura. E aí as categorias são exterior, interior, sentido de espaço, edifício em uso e mobile, que são fotos feitas no celular, e portfólio. E aí eles vão esse prêmio, eles vão dar esse prêmio lá no World Architecture Festival, que vai acontecer de 4 a 6 de dezembro em Aonde? Amsterdã. Opa! Então, pra quem tiver em Amsterdã, né, vale a Se pena quiser dar uma passada. patrocinar o Arquipapo pra ir pra Pra ir lá. Mas achei legal porque eles falaram assim, ó, essa questão do
do prêmio para fotografia, né? É a 8ª edição, e destaca a experiência da fotografia de arquitetura e visa focar na habilidade e criatividade do fotógrafo. Então é interessante porque assim, a fotografia e a arquitetura estão sempre muito intimamente ligadas, né? Como a gente vende nossos projetos, como a gente transmite, como a gente estuda também projetos, né? Então, lógico que essas fotografias aqui tem uma coisa muito mais conceitual, mas é bem interessante, assim, eu consegui dar uma olhada em alguns dos finalistas, quem quiser depois tem um link, acho que saiu uma reportagem no Arc Daily, se eu não me engano também, então quem quiser dá uma olhadinha lá que vale a pena. Muito bom. Bom, a minha notícia é o seguinte, teve uma arquiteta de Minas Gerais que fez um app e que ganhou um prêmio de mobilidade. Olha só. Uma arquiteta de Minas Gerais. Então, o aplicativo é um aplicativo de segurança que visa ajudar a deixar as cidades mais seguras. O aplicativo se chama Malalai. Foi criado pela arquiteta e urbanista Priscila Gama. Então, esse sistema ele permite que os usuários compartilhem suas rotas com alguém da sua lista de contato, né? E também, além da função de compartilhar a rota, ele conta com a possibilidade de inserir informações sobre pontos positivos e negativos do mapa, como, por exemplo, má iluminação, comércio aberto, qual horário, presença de polícia, porteiros no local, várias funcionalidades nesse sentido. Interessante, hein? Então, no episódio passado, a gente falou sobre como os arquitetos podem estar atuando no ramo de startups, e aqui a gente tem um exemplo real e brasileiro disso. E Olha uma contribuição social bem bacana, né? Legal, né? Até porque tem uma discussão grande até a respeito da segurança e principalmente também para a segurança, o urbanismo feito para mulheres também, Sim. né? Tem uma questão que é uma discussão interessante também e a gente pode um dia abordar sobre isso. Vamos- E tem mais alguns recadinhos aqui. Pessoal, então, se você ainda não está sabendo, tá rolando a Pod Pesquisa 2019 até o dia 15 de dezembro, que por coincidência é dia do arquiteto Olha lá. e aniversário do Oscar Niemeyer. Nada é por acaso. Pois é, nada é por acaso. Oscar Niemeyer, que a essa altura do campeonato está fazendo 230 anos, Parabéns. até o aniversário dele você pode contribuir com a Pod Pesquisa, que visa mapear o comportamento do ouvinte de podcast do Brasil. E tem uma pergunta especial lá na Pod Pesquisa, Qual que é a pergunta? que é a pergunta número 30, Olha lá. que pergunta: quais podcasts você escuta? Jovem Nerd. Ok. Tá, Mas- esse pode. Tudo pode. bem. Mas se você está ouvindo o Arquipapo, pra gente é muito importante que você participe dessa pesquisa para colocar o nosso nominho lá. Arquipapo. Arquipapo. Na Pod Pesquisa do ano passado, a gente figurou como o podcast mais citado de arquitetura, mas mesmo assim, foram muitos poucos votos. A gente está querendo ampliar isso esse ano e a gente conta com você. Maravilha. E também a gente quer, antes de ir pro episódio, agradecer aqui, mandar um abraço especial para todos os nossos contribuintes lá do PicPay. O Igor Resch, o Francis Vamura, o José Eduardo Magalhães, a Marina Potenciano, o Alfredo Andreasa, Bárbara de Supoio, João Cunha, Aline Araújo, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Alberto Guerra Valardares, Cíntia Cassaro, Silvia Moss, Paula Dias e Augusto Alvarenga. Muito obrigada. Lembrando que a gente fez o sorteio na semana passada de 2 livros, né? Então, o livro, para quem contribuiu no PicPay, o ganhador foi o João Cunha. Então, o João, a gente vai mandar o livro para ele, direto na sua residência. E o outro foi o Marcos Lancha, Que estará também que recebendo. estará recebendo, que ele ganhou daí pelo sorteio do Instagram. Muito bem. Então, foi o livro A Linguagem das Cidades, da editora Gustavo Gili. Valeu? Valeu. Vamos pro episódio? Vamos lá. Vamos lá. Então, esse é um assunto que permeia vários episódios do Arquipapo e todas as comunidades aí de quem tá na pista, né? Tá na Como pista. é que você fala, galera, vem comigo aqui, faz projeto comigo. Eu sou Como é legal. que você convence as pessoas, né? Que você é bom. E primeiro assim, e também como é que você faz que as pessoas saibam que você exista. Também, exatamente. É Né? verdade. Então, tudo isso, ela entra nesse negócio de como angariar clientes. Como muita coisa que a gente fala aqui, talvez quase todas, a gente não é especialista, né? Nós somos Não. estrategistas, consultores. Mas temos algumas técnicas aí. Mas a gente já tá há um tempo aí na pista, né? Já estamos um pouco de tempos de estrada. Que a Calejados. gente não precisa falar em números, né? Não, até porque daí fudeu. Mas assim, a gente já passou um pouquinho por esse processo, então uma dica ou outra e uma coisinha ou outra a gente já ouviu e a gente quer compartilhar com vocês. Então vamos lá. Não, Não, eu acho assim que... Vocês vão ter que me explicar como é que vocês fazem, porque eu não tenho clientes assim, os quais eu, fui atrás, né?
participo de concorrência, licitação, e daí não... É um pouco diferente, né? Mas é um diferente. tipo de prospecção, ué. É um tipo de prospecção. Você pode Vamos falar explicar, sobre isso. exatamente. Você vai ter que explicar, inclusive, nesse Então, tá podcast. Então aguarde o Gabriel explicando sobre o escritório dele. Cazu no futuro de tirar esse pedaço, porque ele não explicou. Falsas promessas. Né? Não, mas eu acho assim, a gente resolveu também conversar sobre prospecção, porque é talvez uma das partes mais importantes para sustentação de um escritório. Assim. É o que... Você pode ser um excelente profissional, tecnicamente ter especializações, mestrados, doutorados e tal. Mas essa arte de conseguir trazer pessoas... Arte, gostei desse negócio. Arte, é você uma viu? arte. Eu acho que Calma. tá. Não, de conseguir trazer pessoas para o teu escritório e conseguir trazer projetos é uma coisa que é bem complexa, na verdade, né? E se a gente pega, assim, pesquisando rapidamente na internet, vários sites que procuram arquitetos, como conseguir clientes e tal, cara, é muita gente, assim, que quer ensinar isso, né? Porque é uma coisa que faz muita falta nos escritórios. Então, eu peguei só uma lista aqui, ó, por exemplo, que foi alguns até que eu já pesquisei, vi algumas aulas, alguns cursos, mas você pega, por exemplo, tem o Arquiteto Mais, o Arquiteto de Sucesso, Bora na Obra, Arquiteto Expert, enfim, e alguns outros gringos também que vão falando sobre isso, dessa maneira de como ir atrás de clientes, né? Porque é a sustentação de qualquer escritório. E é uma realidade, eu acho que de qualquer atividade profissional hoje em dia, é como que você consegue angariar o cliente. O serviço é talvez um pouco mais difícil de explicar do que o produto, né? Porque Sim. se você quer comprar um tênis, é isso, né? Quero comprar um tênis. Você vai comparar credibilidade, vai comparar design, vai comparar preço. Você vai provar ele, né? Botar no teu não pé, for- né? Sabe que eu já estava pensando na internet, né? Eu nem cheguei a considerar E na loja ir na física? loja. Você vê? Meu mindset aqui já tá jovem. Ok. Eu sou old school, eu tenho que botar no meu pé lá. Mas enfim, então, é um processo, mas é um processo. É um processo mais palpável e objetivo, né? Você consegue deixar mais claro. E quando é prestação de serviço, ela é um pouco mais cheia de sutilezas e outras linhas de raciocínio, mas também dá pra fazer, eu acho. Tem que dar, né? Tem que dar, estamos tentando fazer aí. Não, e eu acho que assim, sobre essa questão de hoje em dia, assim, a gente tem uma facilidade de como ir atrás de clientes, de usar a internet, as redes sociais e tal. E os clientes têm facilidade de ir atrás da gente. Também, exatamente. Existe uma comunicação muito maior. Porque se você pensar anos atrás, como é que você fazia isso, né? Dependia muito do bate-boca. Do boca a boca, né? Às vezes do bate-boca. Às vezes também, né? Mas dependia muito do boca a boca, da indicação. Que é evidente que é uma parte super importante, mas, por exemplo, você sair em revistas, em jornais, em sites especializados, né, era uma coisa muito difícil, era só para grandes nomes que iam conseguir ter essa divulgação. E hoje em dia, com as redes sociais, e daí cada um tem a possibilidade de expor o seu trabalho, mostrar o que faz. Então, acho que é uma facilidade enorme que pode ajudar, né, as pessoas a divulgar e conseguir mais clientes. Né? É verdade. Mas e também e a concorrência no mundo virtual, como é que é? Também é maior, né? Com certeza. Também é maior. Mas tá aí pra todo mundo, né? Democratiza, né? Esse negócio de ter mais gente, assim, eu acho que tem uma questão que acho que até aparece bastante quando a gente tá falando também pra galera que tá na faculdade e tal, que assim, muitas vezes a gente sai da faculdade e a galera reclama, pô, quis abrir meu escritório e a faculdade não ensinou nada sobre isso. Sim. Né, sobre abrir o escritório, sobre ir atrás de cliente, como lidar e tal. E eu tava pensando, falei, pô, mas talvez a faculdade, ela não tenha essa obrigação também. Uhum. Né? Ela tem uma obrigação de formar o profissional, de trazer aspectos técnicos, funcionais, estéticos, enfim, todas essas coisas. E eu acho que essa questão de abrir o escritório ou ter o escritório e ir atrás de cliente é uma coisa que cabe a cada profissional ir atrás desse conhecimento. Né? A universidade não tem essa obrigação mesmo. Acho que não deve fazer parte da grade curricular exigida pelo MEC lá. Uhum. Mas eu compartilho com você. A gente escuta muito o pessoal cobrando isso das universidades. Eu sei que tem algumas que têm algumas disciplinas de gestão, pelo menos, ou... Sim, né? sim. Não sei se exatamente de como angariar clientes, mas de como você gerir o teu escritório, como abrir, né? O que você precisa, qual a parte burocrática, né? Uhum. Eu quero falar vários bordões hoje. Bordões. Vixe, vamos lá. Primeiro assim, ninguém conhece o seu negócio como você. É mesmo? Um bordão. Mas eu Frases pensei... de efeito. Frases né? de efeito. Mas não pensei nisso, na verdade, porque isso que o Gabriel estava falando, né? Tem alguma matéria de gestão, uma matéria de... Isso sempre vai ser um conhecimento geral e mais, assim, um apanhado da literatura, de conhecimentos gerais
de tudo. Cabe você, mediante o seu negócio, saber o que se aplica daquilo, o que você consegue entender mais, né? Então, quanto mais informação e quanto mais... O que eu, no final das contas, que eu acho que é a chave... Vou dar o segredo já. Nossa, mas já Será no que eu dou o começo? segredo no começo? Não, acho que vamos deixar mais pro final. Então tá bom. Porque eu Não, acho mas dá um assim, spoiler. Fala. Não vou dar o segredo ainda, cara. Não? Não, Então tem tá. que guardar. Ó, Não, vou porque, deixar ó, aqui, ó, segredo. Contar o segredo. Não, é porque assim, essa questão de... a gente ouve alguns podcasts dos Estados Unidos de arquitetura. Mas assim, essa questão de a faculdade não ensinar, não preparar para o mercado de trabalho, assim, eles também reclamam da mesma coisa. De arquitetos que têm o escritório, há 20 anos e que têm dificuldade em ser lucrativo, em ter rentabilidade, em trazer clientes. Sabe assim, é uma dificuldade da profissão como um todo, assim. Você vê, assim, profissionais, né, da área da arquitetura em vários lugares do mundo que também têm essa dificuldade e aí precisam ir atrás de uma formação, de complementar... Será que outros profissionais sabem da área de serviço? Talvez seja uma coisa isso. Não, acho que não. Então, acho que talvez a própria faculdade vai ensinar algumas coisas, mas o resto cabe a cada profissional ir atrás. E aí, eu acho que uma coisa que é interessante, assim, que você estava falando até da concorrência que aumenta, é assim, se não tem alguém formando esses profissionais que conseguem gerir escritórios de uma maneira eficiente, quanto mais você se aprofundar em certas matérias que não são dadas na faculdade, talvez você consegue se destacar melhor. Com certeza. Então, é um olhar muito mais amplo do que a arquitetura, porque você vai ter que entrar em áreas administrativas, áreas de contabilidade, áreas de psicologia. Então, são outras áreas do conhecimento que você vai ter que ir permeando e trazendo para o teu repertório, né? Então, eu acho que é mais fácil se destacar quando as outras pessoas não têm essa informação ainda, né? Tem uma coisa que a Renata falou ali que foi legal, assim, que é o bordão, né? Porra, bordão ótimo. Ninguém conhece melhor o seu negócio como você mesmo. Qual que é o próximo bordão? Não, eu quero continuar falando desse daí. Explorar isso aí. Tá. Eu acho que uma questão importante para você angariar cliente, para você convencer o cliente de que você vale a pena, né? É posicionamento de mercado. O que vocês acham? Eu acho que, de repente, é mais fácil para o cliente se convencer a contratar determinado arquiteto quando ele percebe que aquele determinado arquiteto é especialista naquilo que ele quer. Isso Com certeza. isso é uma questão que várias gentes, várias galeras falam, que é o negócio de você ser referência, né? Mas daí volta naquele segredinho. Acho que eu vou falar o segredo já. Fala. Não, se aguenta. Anota, papel e caneta. Vou ter que falar o segredo. Quem é teu cliente? Exatamente. Tudo cai nisso, de você saber quem é seu cliente. Esse é o segredo? Isso é uma pergunta. Não, mas realmente é o que mais interessa. Outro bordão. Quando você atira pra todo lado, não pega nada, né? Não dá muito certo. Assim, Que bordão é esse? Quando você atira pra todo lado alguma coisa, você pega. Não. Esse é o bordão, esse é o ditado. Água mole em pedra dura, tanto batata que fura. Exato. Tem umas outras assim também. Mas o que eu quero dizer é isso, realmente. Você precisa... Não adianta você ficar... Eu acho. Não dá pra ficar atacando todas as pontas, né? Realmente, o mercado, ele tem vários tipos de demanda, né? Vários tipos de serviços que a gente pode prestar para vários tipos de clientes diferentes. Então, eu acho que com o evoluir da minha carreira, eu entendi que o mais fácil realmente é você atender o cliente do serviço que você mais gosta de fazer. Sim. Porque quando você tem mais prazer em fazer, você naturalmente se dedica mais àquilo e o resultado fica melhor, então tudo começa a correr bem, quando você identifica isso. Claro, que de novo, tipo, você tá começando a carreira, é barra ouvir isso, né? Você quer o que sim. vier, né? Você joga a rede e o que vier é tampa de privada ou peixe, calma, vai fazer, né? Não é? Mas esse começo de também fazer um pouco de tudo vai ajudar a te ajudar a entender o que você gosta mais de fazer. Né? Você vai tendo recurso. Então, faz parte, todo mundo já passou por isso e às vezes a gente volta a passar. Sim. Mas vai ajudar a delimitar exatamente qual que é esse nicho. Não sei se seria esse o termo, acho que sim. É isso. O nicho que você quer trabalhar, quem que é o mercado que você quer atacar. E uma vez que esse cliente que você quer ter, né, essa figura aí desse cliente, tem ramos que fala para você criar, de fato, esse personagem, né, quem que é A gente tem um personagem do ouvinte do Arquipapo, lembra? Tem. Quem que é o nosso avatar, né? Assim, a gente né? tem. A gente fez lá no começo. Tem que achar isso em algum lugar, tinha um desenho. Era um modulor, assim. Como é que era o nome dele? Pringles. Era o Pringles, né? Enfim, o teu cliente também pode ser essa pessoa que você vai criando, vai entendendo quais são as necessidades desse cliente fictício para você conseguir atacar como que essa pessoa gostaria de receber
você. Aqui contando um pouco também como foi para mim essa experiência, porque toda vez que a gente via palestras sobre gestão de escritórios, falava, você precisa ter um nicho, você precisa ter o cliente ideal, né, focar num tipo de serviço. E eu sempre relutei, assim, falei, pô, mas isso é uma grande bobagem, eu quero pegar várias coisas. Querendo fazer É, lavagem cerebral comigo. lavagem cerebral, exatamente. Eu falei, porra, não, eu quero pegar de casa a prédios, a hospital, a museu, eu quero fazer tudo. Tá? E aí, com o tempo, você vai vendo que, puta, não funciona, né? Eu acho que você precisa se posicionar, tipo, ter um nicho de mercado, você consegue se posicionar melhor. Claro que eu acho que não precisa ser um nicho tão nichado. Nichado? Não precisa ser um nicho tão... nichento. Sim. Não precisa ser um nicho tão pequenininho, às vezes, dependendo do caso. Não, exatamente. Mas é que assim, a partir do momento que você... eu ficava na cabeça, era assim, que se eu focasse no nicho, eu ia deixar de pegar as outras coisas. Né? E no fundo, você pode focar e mostrar para as suas prospecções que você faz aquilo de uma maneira mais especializada, mas muitas vezes outros clientes vão vir atrás de você e pedindo outras coisas. Né? Os projetos, às vezes, ainda continuam vindo. Você focar não necessariamente vai afugentar outros tipos de clientes, entendeu? Então, e quando você foca, eu acho que faz uma diferença muito grande. Porque e virar referência, né? Aquilo que ele estava falando. Vira referência. Eu até segui algumas coisas assim que eu estava pesquisando sobre esse tema, que era assim, a gente pode até ter uma escala sobre você ter um arquiteto que seja mais generalista, né? E a partir do momento que você pode ter uma escala em que esse profissional vai ganhando mais importância, entre aspas, dentro de um nicho específico. Então, se você pensa, você tem um generalista, depois você tem ele como um especialista. Em determinado momento, esse especialista pode virar uma autoridade no assunto. Uhum. Né? E aí ele passa a ser uma pessoa que aquilo que fala tem relevância e tal. E talvez o topo dessa pirâmide, assim, seja quando você passa a ser uma celebridade. Não, assim, parece meio... Parece. Né? Meio marketing de carreira, sei lá, assim. Mas conforme você vai evoluindo nisso, as pessoas vão te dando mais importância e vão levando você mais a sério. Uhum. O que eu acho que, no fundo, vai dando mais credibilidade a você para pegar projetos melhores e, com certeza, conseguir cobrar projetos melhores. Sim. Que eu acho que essa que é a parada mais importante, assim. Que é fazer aquilo que você gosta e com valor que você acha realmente muito... que você acha razoável. Que é o valor que as pessoas consideram de fato, porque... De novo, para produto, às vezes é muito claro. Por que você paga mais caro em uma coisa e mais barato em outra? Assim, porque você vê valor em uma e não vê valor na outra. Então, claro que a relação de serviço não é tão simples, mas a grosso modo... A grosso modo é isso. E é muito interessante isso que você falou, porque existe, acho que, dois tipos, duas formas de você se posicionar no mercado. Uma delas é pelo preço. Sim. Você pode... convencer o teu cliente a te contratar pelo preço, imaginando que ele vai entrar em contato com concorrentes seus, uma das coisas que ele vai considerar é o preço. Porém, para você conseguir sobreviver a esse posicionamento através do preço, você tem que focar em reduzir os seus próprios custos. Né? Não adianta você ter um custo alto e querer ficar... Por isso eu acho que é natural para quem está começando focar no preço, porque muitas vezes o custo é muito baixo. Sabe? Tipo, às vezes o cara não tem nenhuma empresa formada ainda, que trabalha em casa, é só ele faz tudo, ele, tipo, cruza, cabeceia, faz o gol, defende. Assim, exato. Então, acho que para quem está começando, a estratégia do preço talvez funcione. Mas à medida que você vai crescendo, isso acaba ficando insustentável, né? E daí a outra forma de você se posicionar... E daí a outra forma de você se posicionar no mercado é através da diferenciação. Sim. Que é justamente isso que você falou. É você, de uma forma ou de outra, agregar valor. Ou então investir em inovação, né? Para que as pessoas vejam esse valor agregado do teu serviço. Com certeza. Uma vez eu vi uma comparação que eu achei interessante, que era assim, eles dizem assim, sabe o que é commodity, né? Sei. Que é tipo assim, soja, por exemplo. Sim, minério de ferro. É uma coisa que independe de quem produziu, onde produziu. Ela assim, soja é soja no mundo inteiro, ela tem um valor, né? E aí o cara falou assim, pô, você acha que o serviço de arquitetura é uma commodity? Então, se o cliente vai lá, orça no Gabriel, orça na Renata, orça no Cazu, fala, pega o menor preço e... Não, os trabalhos são iguais, né? Os escritórios são iguais. Não, cada um tem um tipo de serviço, um tipo de entrega, um tipo de qualidade, um tipo de valor, e são diferentes. Às vezes acontece de alguns
alguns arquitetos falarem assim, o recém-formado lá tá cobrando muito barato, tá diminuindo, desvalorizando a profissão. E eu encaro, às vezes, de uma maneira diferente. Falo assim, porra, eu acho que ele tem total direito de fazer o preço que ele quiser, ele tem custos menores. Realidade dele. Realidade dele. Agora, o que não dá para comparar é o seguinte, o cliente que quer contratar um recém-formado por preço e um outro que quer contratar um profissional que está formado há 20 anos, é diferente, né? Eles buscam coisas diferentes. Então, assim, eu não acho que entra nessa competição de desvalorização de mercado, nem nada. Eu acho que o que um profissional com 20 anos de formado tem a oferecer a um cliente é muito diferente do que um profissional que está formado há 2, 3 anos, 5 anos, enfim. Então, e aí apresentar isso para o cliente, né? Trazendo informações, ideias e coisas, eu acho que é uma maneira de você mostrar o seu valor. E outra coisa é que o cliente não necessariamente é uma decisão só racional. Não é só preço. É verdade. Tem uma relação emocional, tem uma relação de confiabilidade, né? São outros aspectos que estão envolvidos na decisão do cliente. Pois é. E daí a gente chega num outro aspecto importante, que é como você apresenta o teu serviço. É exatamente essa questão, assim, tipo, de você vender seu peixe, né? Sim, exatamente. É bem isso, assim, né? Tipo, eu acho que tem pessoas que são vendedores natos, né? Eles conseguem, vender picolé pra esquimó, assim, né? E continuamos. Olha os bordões aí. Né? Então eu acho que tem pessoas que são vendedoras natas, assim, né? Tipo, agora, e quando você não tem essa habilidade, né? Como é que faz? Fodeu. Porque assim... Não tem solução. Mas você falou que é importante, Não. das coisas mais importantes para o escritório de arquitetura sobreviver é angariar clientes. E daí, cara? Eu não sei, sou tímido. Não, é um desafio enorme. E eu posso relatar porque eu posso contar uma história que Você é tímido. Você tá falando aqui para milhões de arquitetos no podcast, você é tímido. Enfim. Não, mas eu acho que... Mas fala, então, você superou? Você driblou? Como é que você fez? Então, Driblei. Não, driblou. Eu vou te dar uma hipótese de driblar a tua timidez. Vai. Contrata uma pessoa. Boa. Contrata um representante comercial. Contrata alguém que seja bom de vendas e que entenda o seu serviço, que possa vender para você. Ou, se você não tem essa qualidade, faça uma sociedade com alguém que tenha essa qualidade também. Sim, também. Né? Acho que possa complementar as suas deficiências, enfim. Mas isso que eu só acho que é interessante, assim, uma das inspirações que eu tive é que eu imagino que existem 2 tipos básicos de profissionais dentro da arquitetura. Os bons e os ruins. Exatamente. Não, mas vamos ver se encaixa dentro do imaginário de vocês aí. Mas imagine que você tem um profissional que ele é extremamente qualificado tecnicamente, que ele sabe trabalhar dentro do escritório, que ele sabe gerir o projeto dentro do escritório, mas ele tem uma dificuldade enorme em conseguir clientes, né? Em fazer essa prospecção, em sociabilizar e tal. E existe, às vezes, um outro tipo de profissional, né, arquiteto, mas com outro perfil. Que, às vezes, talvez, tecnicamente, ele não conseguiu se aprofundar tanto, mas ele tem essa habilidade que você falou do vendedor, do comercial, que é extraordinária. Que aonde ele vai, ele consegue fazer relações sociais, consegue fazer contatos, deixar cartões, criar uma relação de confiança e tal, e consegue trazer muitos clientes, né? Na minha visão, eu acho que esses são os 2 tipos básicos assim que existem de profissionais. O que me parece é assim, imagine que você quer abrir um escritório, às vezes você tem que dar um jeito de ser tudo isso, né? Mas, por exemplo, imagine que você é um excelente profissional, mas você tem uma dificuldade com a captação de clientes. Minha mãe disse que eu sou o máximo. Hã? Minha mãe me falou que eu sou muito bom. Então Exatamente. Mas o escritório não se sustenta. Sim. Então, você pode ser extremamente competente, mas se você não consegue ir atrás de cliente, não adianta, né? E o que eu acho? Às vezes, essa pessoa, ela tecnicamente é muito boa e ela pode, por exemplo, já que eu não consigo ir atrás de cliente, eu posso ir num escritório, por exemplo, que consegue ir atrás de cliente. E lá vai ter o sócio, enfim, os donos da empresa, que vai conseguir trazer clientes, né? Sim. Que consegue ter essas redes de contatos e tal. Ou, às vezes, acontece também do profissional, ele até consegue clientes,
Mas entra dentro de uma coisa que a Renata falou sobre aquilo que você gosta de fazer. Então, digamos, você quer trabalhar com prédios, grandes edifícios residenciais ou comerciais ou de múltiplo uso, enfim. Só que você acaba, dentro da tua rede de contato, acaba surgindo muita casa, muito interiores e você não tem interesse. Então, às vezes, você tem essa capacidade de captação, mas não é dentro daquele nicho que você quer. E imagine você com 5 anos de formado, se alguém vai te dar um edifício de 20 andares para você projetar. Né? Muito difícil. Claro. Então, provavelmente, você vai ter que entrar num escritório que tem essa expertise, que tem umas pessoas que vão atrás dessa captação. Então, me parece que, né, existem assim, esses 2 tipos básicos, mais ou menos, de profissionais que vão se diferenciando ali entre os captadores, digamos, e os executores, talvez, assim, né? Sim. Mas eu quero polemizar isso. Vamos lá. Porque, concordo parcialmente. Olha lá, vamos ver. Polêmica. Porque assim, hoje em dia, a captação inicial, que nem a gente falou, não é mais necessariamente na tua rede de contatos. Só necessariamente na tua rede de contatos e só na indicação ou só através de quem você conhece. Muita coisa pode vir online, né? E daí, claro, esse primeiro impacto que você tem, tô numa reunião com várias pessoas ali que eu poderia estar distribuindo cartão, que eu poderia estar falando, não precisa ter. É uma barreira que você já não precisa se preocupar em romper, né? E se você consegue angariar isso de alguma maneira online, no momento, claro que no momento que você vai ter uma reunião, você tem que ter um mínimo de habilidade, né? Habilidade para conversar, para conseguir reverter, converter, né? Conseguir converter aquela captação em venda, de fato, você precisa ter isso, só que é um pouco mais fácil, porque a pessoa já está interessada no trabalho, já, tipo, o gelo já foi quebrado, né? Você já tem um pretexto para começar a conversa, digamos assim. Então, minimamente, isso já é mais fácil. Então, mesmo para essas pessoas que são mais tímidas, que têm mais dificuldade, eu acho que hoje a gente vive tempos únicos, né? As pessoas não gostam mais nem de falar no telefone. Sim, pois é. Né? Tipo, já quer conversar pelo WhatsApp. Então, permite que até quem realmente tem certa dificuldade já consiga se inserir melhor, né? Mas daí também envolve você ter uma presença virtual compatível, que seria uma presença física, talvez. Ter uma boa presença virtual, né? Tá, tipo, eu odeio falar redes sociais, mas parece que é o que abrange, assim. Parece que não tô querendo falar o nome. Sim. Facebook, Instagram, Twitter. Sei lá, tem que estar aí presente, presente na internet e ter um bom site, ter boas ferramentas para que as pessoas te localizem dessa forma também. Então, eu abro um... Você falou, tem 2 profissionais? Tem o 1, o 2 e o 2.1, digamos. O que tem vergonha, mas tá online. Tá online, né? E ele sobrevive também, né? Eu tive um professor de gestão que falou uma coisa que é muito pertinente a esse exemplo que você deu. Ele falou, olha, o cara tem muito tempo de carreira, ele falou, eu vi excelentes arquitetos, ele é engenheiro, mas ele falou, já vi excelentes arquitetos que já ganharam concursos, que são, foram badalados e famosos, e hoje estão frustrados, sem escritório, sabe? Porque justamente, não conseguem angariar, são excelentes profissionais, artistas, só que não conseguem angariar cliente. Por causa desse perfil. Mas eles poderiam ir para o mundo online, né? Não, é que eu acho assim... Uma das principais coisas para você ter uma boa presença, eu acho, né, que ter uma boa presença online, é você ter ter conteúdo. Sim. Ter conteúdo. E quando você é um profissional que já tem conteúdo prévio da tua carreira, você já tá lá mais sênior, é só... Organizar. Só organizar isso. Claro que esse só... com 1000 aspas. Sim, que é um puta trabalho desgraçado, difícil e várias vezes você precisa de um profissional bem chave para te auxiliar nesse processo todo, assim. Mas já é meio caminho andado. A gente, quando tá começando, então, você tem que produzir conteúdo de outras maneiras. Você não tem tanto projeto feito, cria mais projeto lá pro portfólio, cria muito texto, que isso ajuda muito em ferramenta de pesquisa, mas você vai produzindo conteúdo de alguma maneira. Faz um canal no YouTube... Enfim, tem coisa aí pra produzir. Eu acho que sim. Eu acho que... E é entender esses novos meios de comunicação com os prospectos, né? Com as pessoas que têm um potencial chance de virar teu cliente. Eu acho que entra um pouco nessa questão de você ir se mostrando capaz, né? Mostrando confiança, que você consegue resolver. Porque aquilo que você falou no começo, a arquitetura é um serviço. E você vender a ideia de fazer um projeto, uma casa, um escritório, um edifício, é uma coisa muito abstrata, né? Então, como é que você vende isso? Será que você vende projeto de arquitetura?
né? E daí é um questionamento que você tem que se fazer. Ou você tá vendendo você, assim? Ou você está vendendo você? Será que você se vende como uma autoridade naquilo? Ou será que você vende para o teu cliente uma comodidade? Será que você vende um estilo de vida? Será que você vende, enfim, uma outra coisa, entendeu? Um conforto, outra... Porque eu acho que essa questão de como se posicionar dentro da internet ou pessoalmente vai depender muito do nicho que você escolheu. Então, eu vou contar uma história assim, que lá no escritório, no começo, a gente trabalhava só com grandes empresas. Bancos, rede de concessionárias, supermercados. E como é que era a prospecção, né? Você tinha que ir lá, a gente tinha um sócio que tinha esse perfil de ir nessas grandes empresas falar, olha, meu escritório é esse, meu portfólio é esse, eu construo esse tipo de coisa, temos essa bagagem técnica aqui e uma equipe muito bem posicionada para construir, né? E aí ele fazia esse prospecto, ia atrás, né? Botava a cara a tapa, assim. Mas o cara tinha esse talento de Era ir vendas. atrás. Ele tinha exatamente esse talento de vendas, de ir atrás. Que eu encaro que assim, é uma postura de prospecção muito ativa, né? Ele vai atrás do prospecto. Ele fala, identifiquei. Lógico que rede de contatos, alguma coisa facilita a entrada dentro dessas empresas. Pois é, né? como é que ele identificava quem precisava do serviço dele? Então, assim, por isso que apesar de talvez a rede de contatos pessoal não é talvez menos importante hoje, mas eu acho que ainda é fundamental. Porque para você ir, por exemplo, numa grande empresa, você precisa saber quem que é o cara que você tem que falar. E esse cara, se você tiver alguém que abre as portas para, olha, tem um amigo que talvez possa te apresentar um escritório e tal, cara, faz toda a diferença, né? E ele tinha esses contatos. Ele tinha esses contatos. Mas uma coisa que rola hoje também quando você quer trabalhar com essa parte de empresas é o LinkedIn, né? O LinkedIn ajuda bastante. Eu sei que ainda está crescendo, assim, em termos de uso, mas você consegue fazer essa busca. Não, Tipo, com certeza. O cara conhecia, tipo, as pessoas chaves das empresas, assim, tipo, que nem faziam lá projeto de supermercado, sei lá. Isso. O cara, um dia lá, ele teve contato com alguém lá por exemplo, foi um ex-funcionário dele, foi alguém que ele conheceu no country, sabe? Essas coisas assim, que jogava golfe junto. Lógico, são pessoas que são muito bem relacionadas, né? E o cara é arquiteto. Tá. Mas ele tinha esse perfil de ser um grande... não necessariamente vendedor, mas de fazer esses bons contatos sociais, assim. E uma vez que esse arquiteto deixa de estar, a gente rompe a sociedade, ele deixa de ser esse grande captador pra gente e a gente precisa se reinventar. E aí como é que eu faço, né? Eu até então trabalhava para um cara que sempre trazia projetos, e projetos dos quais eu não teria capacidade de conquistar, né? De ir atrás. E ao mesmo tempo... muito tímido, com dificuldades de me relacionar, de fazer social e tal. E também já tinha, às vezes, desprezado alguns clientes porque era um nicho que não me interessava, que era fazer casas e tal. E eu falei, nesse momento eu não estou fazendo esse tipo de projeto. E aí eu tive que passar a me reinventar, né? Bom, eu preciso ir atrás agora, né? A sociedade não tem aquela figura do sócio que vai atrás de todos os projetos, então eu preciso fazer essas relações pessoais, me posicionar melhor na internet, no site, no Instagram e tal. E acho que os relacionamentos pessoais vão fazendo muita diferença, né? Abrindo o teu network e tal. Então, assim, tem que enfrentar barreiras da timidez, enfrentar barreiras de falar o que você faz, enfrentar barreiras de postar aquilo que você faz. Muitas vezes a gente tem vergonha de postar, de falar, o que os outros amiguinhos, colegas vão achar, né? É verdade. E quando você tem um nicho bem definido, pouco importa o que teus amigos arquitetos vão achar. Quase sempre pouco importa, né? Quase sempre. Mas a gente se preocupa demais, né? Com o julgamento dos outros colegas, assim. E na verdade... tem esse negócio da comunidade arquitetônica, sabe? E isso é verdade. Eu vejo que muita gente... faz tipo a apresentação do seu projeto todo para arquiteto. Sim, isso, pra caralho. Não, e assim, isso eu acho que é um erro fundamental. Site é site muito conceitual. Para arquiteto. Muito né? para arquiteto, assim, sabe? Que é bonito, bacana e tal. Claro, eu gosto, sou arquiteto. Tipo assim, mas... E o cliente, né? E uma coisa... Minha sócia, que ela é muito ligada em questões de gestão e de divulgação, assim, ela é muito, muito, muito... Então, ela sempre traz umas informações interessantes pra gente. O quanto é importante que tudo esteja dentro do mesmo chapéu, assim, teu site, tuas campanhas, tipo, tudo que volta... no segredo, que é de identificar teu cliente. Tudo que você está produzindo está comunicando para aquilo, né? Está comunicando para aquela pessoa. E ferramentas de reavaliação disso, né? Quanto que eu estou revertendo, tá? Eu estou conseguindo angariar de tudo que eu invisto aqui? Disso que eu consegui começar a conversar com a pessoa. Estou conseguindo reverter? Uhum. Isso também são medidores importantes de você saber se tua prospecção tá dando certo. Porque, beleza, eu tô fazendo aqui, mas não tô conseguindo reverter. Então, tem que
que tá faltando? Primeiro, né? não tô conseguindo captar a pessoa, ela não tá vindo, então tá errado, não tô conseguindo. Ou eu tô pensando na pessoa errada, Sim. Sim. né? Ou não existe aquele mercado, talvez, que eu esteja expondo, ou não tô sabendo atacar ele da maneira correta. Uhum. E no segundo momento, eu tô conseguindo, a pessoa tá chegando em mim, eu não tô conseguindo reverter, daí tem que reavaliar. Eu não tô conseguindo ter a conversa certa, não tenho essa habilidade mesmo, preciso de alguém pra me ajudar, ou não, preciso me posicionar, de né? outra maneira, que também sempre dá, né? Sempre dá pra conseguir, tipo, avaliar de certa maneira. Existem algumas pesquisas que eu acho que você faz que você pergunta mesmo pra pessoa, assim, por que você não fechou comigo? Sim. De feedback, assim. De feedback, né? E não é com todo mundo que dá pra fazer isso, mas um cliente ou outro a gente já conseguiu fazer, assim, perguntar por que foi. Às vezes a pessoa fala, por preço. Aham. Então, uma coisa que a gente às vezes parte já falando assim, fala assim, pelo que eu sei, assim, meu preço não vai ser o mais barato Sim. aqui no mercado, mas eu tenho isso. De certa forma, a gente trouxe isso pra conversa primeiro, assim, de certa forma. Ó, já falo, ó. Boa, Se for, infelizmente, nisso eu não consigo falar assim, que o meu vai ser mais barato. Não consigo te garantir, ó, pode fechar comigo aqui que eu Sim. tenho o preço mais barato. Mas você apresenta outras qualidades Mas que vão estar que o cliente vai ter que somar na decisão dele. Né? Exatamente, eu tenho um preço X que está de acordo com isso que eu te entrego aqui na minha proposta que eu estou te falando que eu vou fazer. Sim. Então são coisas que foram identificadas às vezes nas conversas de feedback. Então, dentro do possível, também vale a pena você fazer isso para você saber como vão ser as suas prospecções futuras. Porque tem uma historinha que eu acho legal, assim, que alguns desses caras de marketing dizem que é um tal de funil do cliente, assim. Digamos assim, que você tem a população em geral sabe mais ou menos o que um arquiteto faz, né, vagamente e tal. Imagine que ela se depara com o problema dela, que é, eu quero construir uma casa, eu preciso reformar, quero construir um escritório, enfim. Beleza, então a gente pode tirar uma parcela dessa população que identificou esse problema. E daí ela vai e começa a pesquisar, ela vai no Google, por exemplo, eu preciso reformar, quem eu contrato? Daí ela vai aparecer engenheiro ou arquiteto. E daí ela fala, quem é mais barato, né? E ela vai, engenheiro, por exemplo. Bom, ela vai, já não é mais teu prospecto. Se ela continuar, é um arquiteto. Aí ela começa a entender, o que o arquiteto faz, né? Então ela começa a, digamos, se educar no sentido de aprender o que o arquiteto faz. E aí o funil, porque é esse sentido que vai diminuindo a porcentagem de pessoas, né, que faz essa pesquisa. Uma vez que ela identifica que eu preciso de arquiteto, que arquiteto que eu posso pesquisar? Ele está dentro daquilo que me atende? Ele é um especialista naquela área? E aí vai diminuindo até chegar o momento que ele fala, eu preciso visitar um arquiteto, né? Entendo o que o arquiteto faz e tal. Então, o que eles querem dizer é o seguinte, que todo cliente ele precisa de uma educação, no sentido de entender o que faz o serviço dos arquitetos, o que ele está querendo ir atrás, e a partir desse momento que ele vai chegando até você. Daí existem técnicas, né, a gente não vai entrar nisso agora, mas assim, existem técnicas de você tentar educar o teu cliente, que eles dizem, por exemplo, dar um e-book, falar o que faz o arquiteto, dizer soluções. Mas o objetivo, no fundo, é informações, entre aspas, gratuitas. Sim. Uhum. Como é que eu resolvo apartamentos pequenos? Como é que eu ilumino minha sala? Dicas gerais, enfim. E aí porque isso também vai te dando essa coisa do especialista. Mas você vai treinando o teu cliente, tá? Eu vou fazer uma relação meio absurda, mas... Eu gosto de relações absurdas, mas tem que ter um bordão no meio. Não tem bordão. Mas imagine assim, vocês casaram e vocês contrataram uma banda para tocar... Metralhas Beatles Again. Imagino que vocês orçaram, às vezes, com outras bandas. Não. Mas Então, vamos fodeu. fingir que eu orçamos. Tá, então diga assim. Então vamos supor que você está precisando de um... Publicitário. Você vai fazer teu site. Tá, quanto custa? Não sei. Não sei. Tá. Se o cara te falar que é R$1.000, talvez você ache caro. Se falar R$5.000, você vai achar um absurdo. Você não tem ideia, você não tem parâmetro. E muitas vezes, um cliente que chega para você na arquitetura, ele não tem essa ideia. Então, dependendo do cliente que chega lá como prospecção, qualquer valor que você der, o cara vai achar caro. Entendeu? Pois é. E esse cara não é teu cliente. Por quê? Porque ele não está, entre aspas, educado ou preparado para contratar um arquiteto. Sim. Agora, imagine um cliente que... ou a gente, eu quero fazer um site, por exemplo. Bom, já fiz um site antes com um programador ruim, com um designer ruim, ficou uma merda. Entendo o valor do profissional, quero fazer uma coisa profissional, entendo meu nicho de mercado, blá. Se um profissional vê, custa 5 mil, cara, tá dentro daquilo que eu imaginei, blá, entendeu? Você também tá mais treinado. E quando a gente transporta para a arquitetura, por exemplo, se você pega, no meu caso, quando chega um cliente e fala assim, olha, cara, já reformei, fiz isso aqui, não ficou bom.
estourou o orçamento, o pedreiro, porra, fez um monte de merda. Aí não você sei o quê. começa a babar, você fala, puta, esse é o cara. Esse é o cara. Por quê? Esse cliente já passou pelo treinamento, entre aspas. Entendi. Ai, coitado. Já se fudeu. Mas ele já se fudeu. É. Então Ah. ele entende o valor do arquiteto. É isso aí, daí você pode meter a faca, né, Pode Cazu? meter a faca. Esse... Não, mas até existem algumas brincadeiras que eles dizem assim, entre aspas, você pode considerar como ele tinha aquele problema e você se apresenta como o herói daquele problema. Então, fazendo um projeto de arquitetura, pô, a gente planeja, a gente evita estourar o orçamento, a gente tem um planejamento sobre prazos, a gente tem maior controle, eu tenho uma equipe de obra, né? Então você consegue fazer uma venda muito mais fácil. Porque você já tem o teu cliente com aquela experiência ruim, entende? E por outro lado, você já tem aquele cliente com aquela experiência ruim, né? Hã? Por outro lado. Que é um desafio, né? Por outro Mas o teu cliente está já, digamos, Não, entendi, tô brincando, mas relativamente- concordo plenamente. É. Na nossa entrevista de montagem de programa, lá, tal, uma das primeiras perguntas você já trabalhou com arquiteto antes, assim, tipo, Isso. isso faz muita diferença. Realmente, saber se a pessoa já passou por uma experiência, já entende mais ou menos como é que é o delinear do processo, né? É. E daí, só para fazer a relação, por exemplo, com o mundo corporativo, que a gente atendeu por um tempo, normalmente o cara que vai te contratar lá é um arquiteto responsável dentro da empresa que gerencia outros escritórios, né? O que acontece? Esse cliente é um cliente que está totalmente ensinado. Sim, o cara fez a mesma faculdade que você. Exatamente. Assim, Então ele sabe a importância do arquiteto, ele sabe a importância do escritório, ele sabe que não é só preço, ele sabe que tem um escritório que tem estrutura, que tenha vários profissionais, que cumpre os prazos e tal. Então ele entende o valor daquilo e não necessariamente preço. Evidente que para fechar com o mundo corporativo existe uma batalha muito Sim, grande de valores. Claro. Mas o cliente que você precisa convencer, ele já está pseudo-convencido de que ele precisa de um arquiteto. Sim. Então já é um grande passo, né? Não, e é bem fácil, porque as etapas são muito claras, o que são as entregas, é um processo bem delineado, né? Bem desenhado, mas os prazos também são bem apertados. Eu acho que tem uma coisa também que é interessante, assim, que a parte de prospecção, de ir atrás, de entrar em contato com os seus possíveis clientes, ela é um passo que antecede a venda, né? Sim. Ela não é necessariamente vender, A conversão. né? A conversão. Lá dentro do nosso escritório, eu fiz até uma árvore, para esse episódio lá, fiz uma árvore genealógica. Da onde vieram os meus clientes? 99% dos meus clientes vieram de indicação. Olha só. Tipo, É mesmo? Olha só. Pra dizer que nenhum, não teve, assim, alguém que ligou da internet e falou, cara, te vi e tal, quero te contratar. Não teve? Não teve. Tá. Então, assim, todos os meus foram de rede de contato. Tá? Só que, assim, é um tipo de postura que a gente pode até colocar, entre aspas, como passiva, né? Porque eu não vou lá e atrás. Só que pro tipo do meu nicho de atendimento, que é daí, focando, né? O que eu foquei? Apartamentos ou residências, parte principalmente de interiores, e fazer projeto e a reforma, tocar a obra. Tá? Esse tipo de, realmente, cara, tipo, eu não vejo alguém contratando um desconhecido, né? É muito difícil. Porque... Mas é que às vezes a pessoa realmente... Mas existe um universo de pessoas que simplesmente não têm contato. Não, sim, aí envolve essa questão da rede social. Se você se posiciona como especialista, autoridade ou celebridade e a pessoa te segue, provavelmente sim. Mas dentro do meu nicho, é muito difícil eu ir lá e fazer a prospecção ativa, no meu modo de ver. De convencer você a construir uma casa. De convencer você que você precisa reformar. Você de construir a casa, não. Você quer construir a casa, eu só não te conheço. Isso, exatamente. Então, assim, mas o que eu encarei que, assim, eu preciso ter algumas atitudes, né? Tem algumas técnicas que a gente usa e tal. Porra. Isso todo... Não, mas o que a gente precisa é criar uma relação de confiança. E as pessoas vêm muito mais do que pelo escritório, vêm muito mais pela pessoa. Então, vem muito mais pelo contato que tem comigo, pela relação, né? Então, o que acontece? A gente tenta criar essa rede de confiança, né? De mostrar que você tem a capacidade, a experiência, né? Para conseguir resolver o problema daquela pessoa. Então, algumas técnicas que a gente pode dizer que usa é sempre tentar, por exemplo, se apresentar de uma melhor forma, né? Conseguir apresentar exatamente o que você vai entregar. Dentro do teu site, uma técnica que assim, existe bastante, que tem esse negócio de testimonials, que é... Como é que é? Os clientes falam. Depoimentos. Depoimentos. Tá? Se você pega qualquer livro... Lembra Tipo do Orkut, Orkut? né? Você pega qualquer livro, você pega Extraordinário, segundo o New York Times. Sim. O que as outras Formidável, pessoas falam de sobre o você? Washington Post, não sei o quê. Exatamente. Então, quando você tem uma validação social disso, né?
Então, tem algumas técnicas assim que você pode ir usando. Às vezes acaba entrando para um lado que se chama também, não sei se já ouviram falar, que é o tal de gatilhos mentais. Sim, já. Que é uma coisa que, às vezes, quando você conhece, daí você tenta, assim, quando você sabe que tem alguém usando contra você, você acha meio ruim, assim, né? Sim. Mas, assim, esse é um gatilho mental de validação social, né? Quando você tem as outras pessoas comentando. E quando você pega o que é o TripAdvisor, pessoas comentando sobre verdade. um restaurante, né? O que é o Uber? Pô, o cara é bem avaliado. Então, isso faz verdade. total sentido para o escritório de arquitetura também. Agora, no teu universo de amigos de arquiteto, isso é breguíssima. É verdade. Colocar comentários dos clientes elogiando você. É verdade. Né? Vai de você colocar isso A ou não não. ser que seja um cliente cult, né? Ah, sim. Sim. Tipo, escritor, fulano, debruça sobre a árvore. Mas nem todos temos Artista esse contato aí, né? Artista plástica, cria enquanto olha, né? Dá pra ficar poesia. Sim, Geralmente sim. são pessoas desconhecidas do público em geral. Exatamente. Então, assim, eu acho que existem... os gatilhos mentais são uma coisa muito grande, assim, mas digamos, você falar só até amanhã... Algo exclusivo. Aí você cria urgência, né? Criar urgência. Então você dá o sentido de escassez. Então, existem a galera que usa isso e gente que diz que dá para usar em termos de arquitetura, mas eu acho que tem que ter muito cuidado. Assim. Depende um pouco do nicho que você está trabalhando. E quando a pessoa percebe, acho que perde um pouco de credibilidade. Mas às vezes o testemunho... Você tem no teu site o testemunho? Eu tenho. Eu tenho. Olha lá. Agora todo mundo sabe aí que vocês estão usando gatilhos mentais. Não sei. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente criou no nosso site um lugar que é de perguntas frequentes, por exemplo. Perguntas e respostas. Também não é super arquiteto deixar no site. Mas a gente vê que, pelos acessos, bastante gente acaba acessando. Que assim, quanto tempo dura um projeto? Quanto tempo dura a obra? Quanto custa? E a gente tenta deixar algumas perguntas, assim. O que eu preciso para contratar um arquiteto? Coisas que você sempre responde, né, para os teus clientes. Assim, Exatamente. já deixa lá. E é uma forma de o cliente entrar no site, pesquisar, ver e chegar já meio preparado para conversar com você também. E se identifica também, né? Ele vê que, tipo, o cara tem a mesma preocupação que eu aqui, sabe? Exatamente. Mas esse e assim, você já fez algum cálculo assim, tipo, qual a sua taxa de conversão, assim? Quantas propostas você faz para fechar uma? Não tenho esse cálculo ainda. O que eu digo é o seguinte, assim, tipo, pra pessoa não desanimar no primeiro não que levar. Porque muitas vezes você precisa fazer, sei lá, 100 propostas para fechar uma, assim, sabe? Sim, sim. Então, tipo assim, não quer dizer que o cara não fecha com você, não quer dizer que... Isso também é um bordão, tá né? frustrado. Tipo, fazer várias... Você vai ouvir 1000 nãos antes de atingir o sucesso. Isso. Eu fui com 100. Não sei. Não, mas até o número que eles acham referencial é tipo metade. Metade? Desses especialistas em marketing. Quem são eles? Eles, né? Então tipo assim, realmente não adianta você... se você está fazendo poucas propostas comerciais, tem alguma coisa errada. Você tem que fazer muitas propostas para você ter alguns projetos. Assim. Eu acho que tem que focar nisso. Assim. Às vezes, a pessoa não está fazendo propostas comerciais porque ninguém sabe que ela existe. Você tem que se questionar por que esse mês eu não fiz nenhuma proposta comercial. Eu preciso fazer, porque eu preciso ter projeto novo todo mês. Então, eu preciso fazer pelo menos 10 propostas todo mês. Né? Tipo, então, segmentar um pouco. Como vou fazer para fazer mais propostas comerciais? Né? Sim. Ou seja, no fim das contas, você está se questionando. Como que as pessoas vão me conhecer? Que eu acho que entra nesse primeiro passo, que as pessoas têm que vir até você, né? Você tem que mostrar o que você faz. E daí, assim, eu acho que uma coisa que mudou para mim bastante foi quando eu comecei a colocar, deixar bem claro o que eu faço. Porque, às vezes, eu sei que ele é arquiteto. Sim. Mas é muito vago. Né? Isso é mesmo. Eu sei mais ou menos o que ele faz. Enfim, sabe os amigos que ele eu sei mais ou menos, não sei exatamente o que ele faz. Então, eu acho que quando você deixa bem claro isso, e daí tem a ver com o nicho que a gente falou, mas você deixa bem claro, olha, trabalho com essa coisa específica. As pessoas lembram de você. E é mais fácil elas associarem. E aí, beleza, uma vez que elas vêm até você... Aí a taxa de conversão, que daí é outro papo, talvez vai ser um outro episódio, mas que aí você tem que ver quais os mecanismos que você precisa adotar para aumentar a tua taxa de conversão. Lá no escritório até acho que a gente tem uma taxa de conversão boa. Assim, quando chega o cliente, acho que a gente consegue negociar legal. Eu acho que é isso também. O cliente que vem por indicação, ele é mais fácil de converter. Com certeza. Porque já tem um apoiozinho ali, né? Que já tem um apoiozinho ali. Já conhece seu trabalho ou conhece alguém que conhece. Foi uma indicação. Ele já vem preparado, assim. E quando eu falei assim, né, quase todos os meus clientes vieram de indicação, acho que tem um ponto que é o seguinte. O primeiro você precisa ter muita paciência para as coisas irem acontecendo. Por quê?
Imagine que eu fiz o projeto de uma casa, esse cliente tem que gostar do projeto. Não, a primeira casa tem que ficar pronta, né? Então, Ah, tá. daí, Primeiro o cara tem que gostar do projeto. a gente fez o projeto, o cara gostou do projeto, o cara vai lá e tem que executar. Uhum. O cara tem que executar mais ou menos como você fez o projeto. Também tem essa, né? Porque você às vezes não tá no controle da execução, às vezes você só tá no controle do projeto. Aí você tem que ficar feliz com o resultado, né? Você e o teu cliente. Sim, Aí, depois de 2, 3 anos, você vai lá para tirar foto. sim. Aí ele vai indicar, ele vai chamar pessoas para ele lá, e daí esses amigos que vão ter a chance de construir casa. Ou seja, às vezes um cliente que você fez uma casa há 5 anos atrás é que ele vai começar a indicar outras pessoas. Caso, paciência a gente não tem dinheiro. Como é que a gente faz pra se manter nesse meio tempo? Então, assim, tendo uma postura passiva é isso, assim. Você depende muito do tempo, esperar que as coisas aconteçam. O que eu acho, na minha visão, é assim, você tem que ter uma rede de contatos e eu acho isso fundamental. E é para tudo. Fazer amigos, né? Desde o começo lá, faz amigos. Seja simpático, vizinho. Seja simpático com todo mundo. É. Sempre que possível, deixa as pessoas sabendo que você é arquiteto. Exatamente. Suavemente. Você não precisa falar, oi, tudo bem, eu sou arquiteto, porque é meio freaky, né? Mas, Não, porque você não precisa ser o vendedor ali. mas você assim, precisa só- nossa, como é que é o mercado? Ted Mosby fazia isso, não fazia? Não sei o que Ted meio- Mosby Architect. Mas casualmente, como é que tá o mercado? E, tipo, todo mundo gosta de fazer essa pergunta. Pois é, né? Daí você fala do teu ramo e tal. Assim, sempre vai. Casualmente. Você nunca sabe quem tá precisando. Exatamente. É, Você tem que não deixar sabe claro do aquilo que que você faz. Eu acho que quando a Dá gente... uma pilha de cartão pra mãe. Fala, mãe, deixa em cada lugar que você foi. Dentista, pilha Cara, de a cartão. mãe vai ser uma boa vendedora, realmente. Mas você sabe quando a pessoa tá sendo um vendedor e muitas vezes a gente fica um pouco pé atrás, né? Então acho que você tem que tentar divulgar o seu trabalho, mas sem precisar ser uma linha, sem precisar ser esse vendedor. Tem que ter uma linha difícil ali. Mas porque uma coisa que acontece comigo bastante é assim, existe os contatos vindo de parentes, né? Existem contatos vindo de amigos e daí amigos de amigos, mas tem muito contato vindo de arquitetos. Então muitos amigos arquitetos. Que estão fazendo outra coisa, né? Exatamente. Então até a gente brinca aqui, né? Por exemplo, a Renata foca bastante na parte de lojas em shopping, restaurante e tal. E às vezes surge para mim esse tipo de cliente. E eu falo assim, cara, não tem nada a ver com o que eu quero trabalhar e eu não consigo atender esse cliente. O que eu faço, Renata? Né? Tá aqui o cliente, tipo, eu acho que vai, né, indico, passo para ela, porque para mim eu não consigo atender aquele cliente. E acontece muito de vários arquitetos virem me indicarem para fazer os serviços. Então, contando assim uma historinha também que tinha uma amiga da faculdade, que a gente não se via, sei lá, 8 anos. Cara, a gente se encontrou num restaurante. Oi, tudo bem e tal. Ela tava trabalhando num banco. Ela falou, Cazu, pô, você tem empresa formalizada e tal? Eu falei, tenho. Pô, que a gente tá fazendo uma concorrência lá, a gente tá precisando de um orçamento para fazer regularização de obras e tal pelo Paraná inteiro. Eu falei, pô, né? Ela falou, você não quer mandar uma proposta? Quero. Cara, naquele almoço, tipo, daí eu mandei, né, montei a proposta, ganhei a concorrência, pô, fechei um contrato lá. E daí depois, né, surgiu outros ali dentro, porque consegui criar essa rede de contato. Mas assim, era uma pessoa que eu esbarrei no almoço. Entendeu? Assim como... E às vezes tem uma coisa disso também, de você, de repente, o primeiro trabalho que você faz pro cliente, não é assim o trabalho, mas isso te abre portas para dar confiança e para você fazer outros trabalhos mais legais. Exatamente. Então, talvez, assim, às vezes vai ficar nessa expectativa, todos os trabalhos têm que ser lindos, maravilhosos. Não, às vezes é uma porta de entrada, né? E eu acho que tem muita questão, assim, dessa questão de network, tem muita questão de sorte também, tá? Não dá pra tirar da equação. Tá. Porque uma coisa que eu brinco assim, imagine que você tem irmãos mais velhos. Eu tenho. A Renata tem 2. O que acontece? Né, digamos que eles são 5 anos mais velhos. Sim, São, né? Não imagine, eles são. Quando você tá com 30 anos, eles estão com 35. Sim. Tá? Eles, naquela idade, eles já estão casando, estão morando, estão comprando apartamentos, ou eles estão querendo abrir um negócio, abrindo uma loja, abrindo um restaurante, perdendo emprego, fazendo... Ou seja... É uma verdade também. É uma verdade. Mas o que acontece? Eles estão numa fase da vida em que eles vão precisar de um arquiteto. Tá, entendi. Tem Tá. irmãos. Não, eu acho assim, é uma questão de sorte. Mãe. Então eu acho assim, existem esses fatores. Existe fator, que escola que você estudou? Ah, é verdade. Né? Se Se você tem boa. Não, se você tem amigos que vão ser empreendedores, que vão Sim. abrir negócios, que vão abrir restaurantes, que são donos de construtora, é sorte. Sorte. Não é desmerecendo essa questão, mas é que você vai ter uma rede de contatos muito maior. Quer dizer, e de pessoas que vão ser investidores, de que Sim. vão construir, de que vão
sabe, fazer negócios. Então, eu acho que tem alguns fatores que vão ser chaves. Eu, fazendo essa árvore genealógica, eu tenho um cliente lá que me gerou 10 outros, né? Assim como teve uns 2 ou 3 clientes que geraram 10 clientes a mais, assim. E são pessoas que conseguiram aglutinar esses, conseguiu fazer uma indicação, conseguiu me vender, entre aspas, né? E daí você dá desconto pro próximo projeto? Traga 3, eu te dou um de graça? Não, acho. Traga 3 e ganha 1. E tem uma coisa de sorte também, às vezes você tem um grupo de amigos e ninguém é arquiteto naquele grupo de amigos, né? E aí você vai ser o cara que vai ser contratado. Ou não. Ou você é amigo só de arquitetos, né? E aí vai ser uma batalha campal entre vocês lá. Mas isso é importante mesmo. Eu vejo assim que tem uma galera que, enfim, faz laços legais na faculdade e tudo, e ficam girando em torno dos amigos arquitetos. Na verdade não, cara. Você precisa ser, né? Que nem aquelas famílias antigas lá. Você precisa ter um filho padre, um filho advogado, um filho médico. Mesma coisa, cara. Você tem que ter amigos, assim, de outras jaulas do zoológico ali, sabe? Não, porque uma coisa que eu me pergunto, imagine que você pega o Isai Weinfeld, o Márcio Kogan, a Fernanda Marques, o Arthur Casas. Como é que eles conseguem os projetos? Não sei, podemos entrevistar eles para ver. Podemos entrevistar. Agora, é uma coisa que o que acontece? Naquela roteirinho que eu falei assim, você é um especialista, você é uma autoridade, você é uma celebridade. Esses caras são celebridades. Mas eles nunca não nasceram celebridade. Eles construíram, né? Essa carreira de personalidade. E o que permite hoje? Eles serem contratados por pessoas que vão construir casas espetaculares. Sim. Que eles têm, assim, geram uma coisa que é muito mais que arquitetura, é grife, é estilo de vida, é a personalidade que os caras têm, estilo de arquitetura. Então, agora tentar entender como é que eles conseguem os seus clientes, como é que começa um cliente, né? Como é que alguém começa a confiar em você, como é que você cria essa autoridade e tal. Assim, é leviano demais achar que a rede de contatos dele a rede de contatos que eles tiveram é desprezível. Claro. Né? Agora, assim, tem redes de contato que caem no seu colo. Agora, tem redes de contato que você faz também, né? Exatamente. Que você demora um tempo, sei lá, e, né, às vezes sorte e tal, que não cola, mas às vezes você vai atrás, cara, né? Não, exato. Meritocracia. Você tem que ir atrás. Eu acho que a gente tem que sempre melhorar e entender, cara, investigar. Vocês têm que identificar. Tive sorte. Tesão, cara, surfa nessa onda. Não tenho sorte. Tem que ir atrás. Vou ter que ir atrás, não tem outro jeito, senão você tá fudido. Simples assim, simples direto. Assim. Agora, Gabriel, também você trabalha com tipo de cliente e tipo de prospecção bem diferente, eu acho, né? Sim. Enfim, conta aí, acho que é legal, assim. Lá no escritório a gente trabalha com concorrência pública, licitação, assim. Então, a gente não tem todo esse lado emocional que você acabou de falar, assim, tipo, do cliente, em convencê-lo de nos contratar. Os parâmetros da concorrência são geralmente pré-estabelecidos, né? Eles têm que ser pré-estabelecidos. Existe todo um mecanismo de pontuação que muda de concorrência para concorrência. O que acontece na prática é que quando a gente ganha a determinada concorrência, a gente vai lidar com um cliente que a gente nunca viu na vida, assim, né? Sim. Então é um pouco diferente. E cada um desses órgãos públicos tem procedimentos internos e jeitos de como tratar o contrato. Então a nossa empresa, a gente muitas vezes tem que se moldar um pouco de cliente para cliente, mas enfim, a gente já criou procedimentos internos para isso. Mas, enfim, existem também esses procedimentos que a gente toma para conseguir mais concorrências, ou seja, mais clientes. E no nosso caso, uma questão que é primordial é a manutenção do nosso acervo. Então, uma das questões mais cruciais para você participar de uma concorrência é você já ter feito outras obras, né? Outros projetos, né? Principalmente outros projetos públicos. E comprovar, que você pegou projetos de tamanhos, portes parecidos, né? Exatamente. Então, geralmente, eles não pedem assim, a gente vai fazer um projeto, um prédio aqui de 50 mil metros quadrados, então você tem que ter feito um projeto, por exemplo, um hospital. A gente vai fazer um hospital de 50 mil metros quadrados, então a gente só vai aceitar pessoas que já fizeram hospital de 50 mil metros quadrados. Não é assim. Geralmente, é uma porcentagem da área e assim, funções correlatas. Então, vamos fazer um hospital de 50 mil metros quadrados. Precisa ter feito edifícios de saúde de 10 mil metros quadrados, por exemplo, né? Porque senão, não tem. O cara vai fazer lá
uma casa na Lua. Só aceito quem já fez casa na Lua. Não tem, né? Acaba sendo muito restrito daí a quantidade de concorrentes, né? Sim, mas as exigências são dinâmicas, né? Porra, hoje em dia a gente tem outras tecnologias aparecendo, né? Tanto, por exemplo, tipo BIM, né? Tem uma coisa que está cada vez mais solicitada, assim. Tipo, No edital. Você tem que provar que você já trabalha em BIM. E assim, tipo, outras questões, assim, tipo, tô falando de tecnologia, assim, tipo, novas exigências, assim, pô, questões de ar-condicionado, né? Tipo, pô, esse ou aquele sistema, a gente já quer pré-estabelecer esse ou aquele sistema, já tem que ter trabalhado com isso ou com aquilo. Projeto elétrico também, muitas vezes tem solicitações bem específicas. Mas é uma questão básica pra gente, justamente manter em ordem e atualizados os nossos acervos, para que a gente possa pontuar muito nessa parte de conhecimento técnico, vamos dizer assim, para que a gente não precise dar tanto desconto financeiro. Porque geralmente as concorrências elas são baseadas nesses dois aspectos. No aspecto técnico, que você tem que cumprir, e no aspecto financeiro, que no fim das contas quem é qualificado, das empresas que são qualificadas, geralmente vence a que tem o menor preço. Né? Então como a gente não quer se posicionar através do preço, do custo, né? A gente busca manter em ordem os nossos acervos. Então, tipo, cara, é uma coisa bem diferente do usual, assim, mas também é um cliente aí especial que a gente tem. Mas é o que sustenta o escritório de vocês, né? Sim. Eu acho que essa prospecção envolve, por exemplo, estar atento em quais são as licitações que estão acontecendo. Também. Quais que vale a pena, quais que não vale a pena. Sim. Então, só que vocês precisam também ter uma postura ativa de ir atrás, de preparar o material, de ser específico também, né? Porque isso que você falou. É bastante burocrático, né? Bastante documentação para organizar, tudo tem que ter uma boa estrutura e processos para fazer isso, né? Existe essa questão tipo de ir atrás da licitação também, tipo, existem empresas que a gente paga para nos avisar das concorrências que estão aparecendo no nosso ramo de trabalho e tudo. E a parte que você falou também, tipo, é burocrático pra caralho esse processo, assim, né? Então a gente precisa de uma expertise, assim, pra você saber o que tem que atingir na concorrência, o que precisa ser cumprido, assim, e precisa realmente manter a empresa em ordem pra provar que pode participar. Porque, assim, essa questão de como sustentar o escritório, às vezes a gente fala de um tipo de cliente, mas, por exemplo, tem um nicho que você pode criar, digamos, que seja aprovar projetos na prefeitura, por exemplo. Tem escritórios que são específicos disso. Né? E daí o teu cliente são próprios arquitetos. Aí você chega lá, vai no escritório, Gabriel, cara, você aprova muito projeto aqui? Quanto tempo você perde? Você não quer que eu faça esse processo? Eu já sou especialista nisso, já vou lá, entendo a burocracia, sei com quem falar dentro da prefeitura, blá, blá. Mas enfim, aí são nichos específicos. Não, eu acho que para ir também finalizando aí o episódio e tal, acho que hoje a gente falou várias ideias, assim, muito uma coisa que a gente tem que se colocar também a situação é entender que quando o cliente vem falar com a gente, né, entender o que aquele cliente está querendo, como é que você tem que apresentar, e a gente se perceber quando a gente é cliente das outras pessoas. Então, o que é quando você vai num médico, por exemplo? Como é que é o tratamento que ele te dá? O que você não gosta dali? O que você não gosta, sabe? Exatamente. Então, assim, você chega lá, o médico atrasa, sabe? Porra, ele não te ouve, você quer contar uma história, quando você vai num advogado, quando você vai num publicitário, enfim, quando você se põe nessa condição de cliente, estar atento a como é que é essa relação, como é que acontece, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mais um bordão aí, né? Não, mas eu acho assim que é preciso prestar atenção porque as decisões de contratar um arquiteto, como a gente falou, não são só racionais, né? Eu até tô lendo um livro lá que é Como Contratar um Arquiteto? Não, é Rápido e Devagar, que é um livro do Daniel Kahneman, que ele fala um pouco de como que a gente toma algumas decisões do sistema 1, sistema 2, que ele diz que às vezes é um sistema mais impulsivo, outro que é mais racional, enfim. Mas ele vai apresentando dados e argumentos de que vários fatores vão influenciando nas tuas tomadas de decisões. Então, considerando esse tipo de coisa, eu acho que você precisa entender que a tua prospecção vai depender muito de como é a tua postura, como você se comunica, como você se veste, como você se apresenta. Antes de prospectar, tem que fazer terapia. Tem que estar bem resolvido. Fazer consultoria de imagem pessoal. Eu brinco assim que quando eu fui fazer quando você tenta fazer a prospecção e fazer uma venda, às vezes você engasga na hora de falar, não está confiante. Então, às vezes é legal, ensaiar, preparar uma apresentação. Então, eu acho que você tem que ir criando mecanismos para entender
o que teu cliente precisa para ele fechar, né? Vai ganhando confiança com o tempo. E tem que se conhecer, né? Realmente se tem vergonha, você acha que vai engasgar, treinar faz bem, se você acha que flui melhor, parece mais natural se você tá falando, cada um tem um... Grava você falando. Isso é uma boa. Grava e escuta. É isso que a gente faz aqui no Arquipapo. Galera, valeu então. Um grande abraço. Bom, então, pessoal, aproveite. Quais são as outras técnicas que vocês têm? Conta pra gente também. Conta pra gente também as outras técnicas. Muito bem. É isso aí, galera. Um beijo, tchau. Falou! Primeiro, obrigado para as pessoas que entraram em contato conosco nessa última quinzena. Muito obrigado. Então a gente vai selecionar alguns que chegaram aqui nas nossas redes. Vou começar pelo nosso site lá, que a Adriele, ela mandou um comentário pra gente no episódio 66 de Vocabulário de Arquiteto. Eu acho muito legal que as pessoas ainda, né, vão ouvindo nossos episódios anteriores e tem muita coisa muito legal, né? Muito legal. E cada um tá no momento, né? Exatamente, da sua maratona. Então ela mandou lá pra gente. Gente, muita coisa eu aprendi hoje nesse podcast. Nunca ouvi falar em sóculo. É? Sempre especifiquei como base de alvenaria. Ok. Que até não estava totalmente errado, não. Estava totalmente errado. O meu pedreiro fala sócolis. Faz pouco tempo que me formei. Quase 2 anos. Até que faz um tempo, pensando bem. Eu acho legal quando a pessoa escreve e vai refletindo ao mesmo tempo. Né? Muita coisa aprendi nos estágios. A boneca também é uma coisa que nunca vou esquecer quando me falaram. Mas aí eu fiz cara de que entendi e depois fui pesquisar na internet o que era boneca arquitetura. Coloca. Boneca arquitetura. O que é? Boa. Obrigado pelo papo e até. Então, um abraço. Valeu. Eduardo Cavacami. Fala, pessoal do Arquipapo. Sou ouvinte assíduo do programa e já entrei em contato via e-mail antes. Mas o último podcast sobre startups me encantou demais. Trabalho numa startup de arquitetura de interiores, entre as poucas construtechs reconhecidas no país. Hoje somos a maior plataforma de reformas de apartamentos do Brasil. Ô, louco. Olha só. Temos mais de 150 obras em andamento para clientes B2C. B2C. Customizamos cada detalhe possível dentro de um AP em escala quase que industrial. Tudo isso com tecnologia BIM e processos totalmente contrários à arquitetura padrão. Temos como propósito levar a arquitetura para o maior número de pessoas e criar uma nova experiência de morar. Tudo isso de um jeito fácil, acessível e dinâmico. Bem legal. Convido vocês para um bate-papo e, quem sabe, uma parte 2 do episódio, mostrando um pouco do lado de dentro do negócio e do futuro da arquitetura ao nosso ver. Maravilha. Cara, bem legal. Ele tem aqui um canal no YouTube também, que é o Obra Café. Então, quem ficou curioso, acessa aí o Obra Café para ver como é que funciona a empresa do Eduardo. Eu vou ler aqui uma mensagem da Thaís Vaiks. Ela diz o seguinte: oi, pessoal, tudo bem? Ouvindo o episódio das startups, um ouvinte questionou sobre se formar aos 28 anos. Lembra que Lembro sim, Ah, claro. Lembra? Queria contribuir com a minha própria experiência. Entrei na faculdade de arquitetura aos 40 e estou prestes a me formar esse ano. TCC tá aí. Menos de 30 dias. Minhas colegas de classe têm a mesma idade do meu filho, mas nem por isso me intimidei. Estou muito feliz com essa trajetória e se ele tem vontade de fazer, eu recomendo. Boa sorte e siga em frente. Também acho, Muito cara. legal. Achei muito legal esse testemunho. Né? Isso aí, tem que encorajar, não tem nada a ver essa parte da idade. O cara tava com 28, tá com 28 anos também. Ou não ia se formar com 28, né? Cara, Tipo, porra, nossa. não vão, sabe? O Gabriel tá com quase 40 aí, tá de boa. Todos nós, né? Tem também uma mensagem da outra Thaís, que é a Thaís Brito. Olá, sou estudante de arquitetura no Rio de Janeiro e há pouco conheci o podcast de vocês e já me apaixonei. Estou com viagem marcada para Buenos Aires. Que legal, que saudade de Buenos Aires. Saudades, hein? Media Luna, como é que é? Dulce de leite. Dulce de leite. Chouriço. Tango. Cueca-cuela. Coca-Cola. E não tem negócio de batata frita lá, não pode confundir, né? Papas. Papas. Se você falar batata, vai vir batata doce, não é isso? Isso mesmo. Então tá aí, mais dicas aí, ó. E o episódio me ajudou muito a traçar um roteiro bacana por lá. Olha aí. Adoro o jeito de vocês falarem sobre os assuntos de arquitetura. Super divertido e descontraído. Continuem assim, sou fã. Beijão. Beijo, Thaís. Beijão. Maiara Barbosa. Oi, Arquipapo. Voltando aqui, tenho mais algumas coisinhas para compartilhar com vocês e com todos os ouvintes. Pois não. Vamos lá. Ouvi o episódio e, na verdade, o que vou relatar engloba o episódio do teto. Arquitetura na obra e da engenharia e arquitetura também. No início de 2015, consegui um freela na IDOM, aqui em São Paulo. E lá conheci muitas pessoas que hoje são amigos de coração. Uma delas foi o Luiz,
que trabalhava em um outro projeto e estava próximo de concluir o curso de engenharia civil. Após a sua formatura, o Luiz voltou ao seu estado natal, Mato Grosso do Sul, e disse que estaria aqui em São Paulo, SP, São Paulo. SP, São Paulo. Não existe amor em SP, tem essa música aí, sabe? Tem. E disse que estaria aqui em São Paulo para uma atividade da ONG, que ele participava. E, inclusive, nos convidou, nós arquitetos, para que conhecêssemos o trabalho também. E disse ainda, estamos precisando de arquitetos para alguns projetos. A partir desse dia, eu me juntei aos Engenheiros Sem Fronteiras, ONG da qual participo até hoje. A organização começou na França e chegou ao Brasil em 2010, em Viçosa, que, aliás, tem um doce de leite fantástico. Só pra constar. A missão da ONG é promover o desenvolvimento humano e sustentável por meio da engenharia. Desde que entrei para a organização, minha visão sobre o coletivo ganhou mais corpo e percebo o quanto evoluí como pessoa ao desenvolver esse tipo de trabalho, em paralelo ao meu dia a dia. Seja na experiência de estar no meio de engenheiros de diversas áreas, civil, ambiental, de produção, nas discussões dos projetos, nas discussões da diretoria e secretarias, nas oportunidades de me aproximar de pessoas em situações de vulnerabilidade e poder fazer um pouco, que seja, para que possam ter uma melhor qualidade de vida. Bom, na oportunidade de dividir pensamentos com pessoas que pensam parecido com você ou que estão buscando um propósito no caminho do seu. Recomendo a todos que, se não como voluntários efetivos, mas que experimente participar uma vez de algum tipo de atividade voluntária. Hoje existem núcleos espalhados pelo Brasil todo, inclusive aí em Curitiba. Olha só. Não sabia. Realmente não sabia. E para quem não é engenheiro, não pense que não é bem-vindo. Afinal, como o próprio nome diz, somos sem fronteiras. Olha só, legal, hein? Deixo o link da diretoria da Engenheiros Sem Fronteiras e do núcleo que participa aqui em São Paulo. Quem sabe vocês não possam for um núcleo de Curitiba. É isso aí, fica a dica. Obrigada, Cazu, Renata e Gabriel. Achei incrível o trabalho das meninas do Caçamba do Bem. Inclusive, discutimos muitas vezes questões para viabilizar a execução dos projetos do Engenheiros Sem Fronteiras por meio de doações de materiais. Muito legal. Excelente. Vale a hein? contribuição aí. Então, um abraço, Maiara. E a gente vai ver se entra em contato então com o pessoal aí. Dar uma conversada aí. Legal. Ótima sugestão. Então, a Isabela Vasconcelos também mandou pra gente lá um e-mail. Não, foi e-mail ou Instagram? Foi Instagram, né? Mandou pra gente lá no Instagram. Débito, crédito. Mandou pra gente lá. Oi, boa tarde. Queria dizer que estou amando o podcast de vocês. Muito obrigada. Está sendo companhia enquanto faço meus trabalhos nessa correria de fim de semestre. Fim de semestre, realmente, não é fácil pra ninguém, né? Fim de ano, então? Meu Deus do céu, nem me fale. Ouvi recentemente o episódio do TFG e adorei. Estou no 7º semestre e nesse semestre tivemos a liberdade, parecida com o TFG, de escolher um terreno e um programa para o projeto. Estou requalificando um galpão e ampliando-o. Ah, olha aí. E o trabalho do Gabriel me pareceu muito com o que eu estou fazendo. Meu? Olha aí, Gabriel. Um volume comprido com pequenos volumes deslocados internamente. Tava isso? Era o teu TFG? Era mais ou menos isso? Era mais ou menos isso. Será que é pedir demais ter acesso a esse trabalho? Não. E aí, Gabriel? Eu já entrei em contato Sério? Olha só. e enviei pra ela o meu TFG. Seria muito legal ver como ele resolveu as questões estruturais e etc. Olha. Acho que ele não resolveu não, hein? Resolveu? Olha, eu tive assessorias com professores de estruturas na ocasião, mas eu realmente não sei se isso está bem representado no trabalho. Mas tinha uma solução lá. Você deu uma olhada? Ia ficar de pé, né? Quando você foi passar pra ela, você deu uma olhada de novo e falou assim... Não, o negócio é ficar de pé. Ele tinha um balanço bem grande, mas eu tinha feito tipo uma... Um balanço bem grande, só a laje. Não, claro que não. Tinha toda... 12 centímetros. Inclusive, ela vai ver. Na perspectiva interna lá, dá pra ver que a fachada inteira é uma viga. Fica minha admiração por vocês e beijos. Beijão. Beijão, Beijo. valeu. Tomara que tenha gostado, né? Enfim. Isso aí. Beleza, e como é que faz o pessoal entrar em contato conosco? Existem várias formas de entrar em contato com o Arquipapo. Então, diga lá. Seguinte. Primeiro, você pode nos seguir no Instagram, certo? No @Arquipapo. No Instagram também, dá pra seguir individualmente cada integrante do Arquipapo. Sério? Dá, claro. Tem o @KazumaOski, o @Renata_DNZ e o @Gabriel Siligoy, que estamos todos lá também, se quiser falar com alguém mais de perto. Além disso, estamos no Facebook também. No Facebook a gente tem uma página lá do Face mesmo e tem um grupo fechado, secreto, fantástico, maravilhoso do Arquipapo. E também
Dá pra mandar e-mail pra gente no contato@arquipapo.com.br. Também dá pra deixar comentário no nosso site, diretamente nos episódios, no arquipapo.com.br. E quem quiser avaliar o Arquipapo, também dá pra deixar avaliação no iTunes e em outro... Assina lá também no Spotify. Dá pra assinar no Spotify e outros agregadores de podcast também. Ufa! E é isso. E quem quiser contribuir com o Arquipapo, nós estamos no PicPay. É só procurar o Arquipapo lá. E existem 2 planos pra contribuir com a gente. O de 5 e de 10 reais. Quem tá no plano de 10 reais concorre a sorteios mensais de brindes muito divertidos. Exatamente. Então, Além, esse mês né? vai ter outros aí, já tá programado. Não, e eu ia falar, além de estar nos nossos corações por toda a eternidade. Ad eterno. É isso? Maravilha. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Daqui a 15 dias. Falou! No dia de Natal é todo mundo saindo pra curtir umas férias. Não, pode usar gatilho mental. Considere assinar, para fazer parte da nossa assinatura do PicPay. Só até amanhã. Só até amanhã. Você pode... Promoção. Pra chegar. Gente, estamos aqui para mais um Arquipapo. Eu sou o Gabriel, estou aqui com a Renata. Não. Sai daí, Gabriel.